Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa sessão aqui do dia 24/6, de junho de 2020, na parte da manhã. Vamos iniciar os julgamentos. O primeiro processo da pauta é o de número 140, de relatoria da conselheira Ana Paula, e o contribuinte é César Carlos Afonso. Podemos começar o relatório? Sim, eu só estou colando eles aqui na pasta T. Enquanto isso, eu vou começando com o meu próprio arquivo, mas acho que já está ali disponível para vocês também. Está colando. Só esclarecendo, é um lote repetitivo, um lote de processos repetitivos, só para esclarecer, não é isso? Isso. Esse é o paradigma que a conselheira Ana Paula vai julgar, ela vai relatar, nós vamos julgar esse processo e o resultado dele vai ser automaticamente aplicado aos processos de número 141, 142 e 143, que eu estou constando como relatora, como sempre é o caso dos repetidos do lote de repetitivos, que ficam sempre no nome do presidente como relator, que depois vai formalizar esses votos, certo? Isso. Ele já está ali na pasta, ó, 140, então está colando todos os outros ali. Eu vou abrir ele aqui também. Eu estou com o mesmo problema de ontem, a minha pasta T está abrindo e fechando o tempo todo, então eu vou usar o meu arquivo, mas acho que o 140 colou já para vocês também. Vou abrir o meu aqui, que não dá para usar o... Bem, esse processo do César, eu estou olhando de lado para vocês, porque eu estou com 2 computadores, tá? Mas eu estou... Só para explicar. Esse aqui é uma questão que a gente já discutiu, até inclusive a gente já teve votos esse ano, nesse sentido. Como a doutora Maria Helena falou, é uma questão do repetitivo, e esse processo aqui, ele vai discutir especificamente a questão da multa por atraso na entrega da DITR e a multa de ofício. Esse voto aqui, que eu estou usando, é um voto que nós já votamos esse ano. Eu uso até fazendo a citação de um voto da doutora Elaine. Esse processo aqui, ele discutia, ele era um recurso especial. Esse recurso especial, ele discute um auto de infração que trazia as questões de ITR. A DRJ, ela julgou improcedente a impugnação do contribuinte. A turma ordinária, ela deu um provimento parcial. Nessa questão, eles falaram que o cálculo deveria ser feito pelo valor declarado, o cálculo da multa deveria ser feito pelo valor declarado. A Fazenda Nacional, então, interpôs com recurso especial. Esse recurso especial, ele visava discutir que a multa deveria ser pelo valor devido. O exame de admissibilidade deu seguimento, e daí eu passo ao voto. Nesse caso aqui, a gente tem já votos nesse sentido. A multa por atraso na entrega da DTR, ela tem por base de cálculo o valor do ITR devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo previsto na norma. Não há como interpretar aqui, seguindo já no voto, que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo previsão de que o valor declarado pelo contribuinte encontraria-se incorreto e que a multa pela declaração seria consubstanciada numa base atribuída pela fiscalização. Então, citando aqui um voto da doutora Elaine, que era conselheira da Câmara, o 9202005613, sigo no sentido de que deve ser considerado o valor declarado e não o valor devido. Então, da leitura do dispositivo acima, constatamos que no caso da falta de entrega ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos demais tributos federais, ou seja, aquela prevista no 44 da Lei 9.430 de dezembro de 96. Isso concluindo que a multa por atraso aplica-se tão somente quando a declaração for entregue espontaneamente, antes do procedimento de ofício, e sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte. Então, dessa forma aqui, eu entendo que
o recurso da Fazenda Nacional, quanto a ele a gente vai negar o seguimento. Provimento. Negar provimento. Certo. Conselheiro Mário. O microfone, Mário. Desculpe, a falta de hábito aqui. Até pelo relatório apresentado pela conselheira Ana Paula, é um assunto que nós já julgamos aqui na Câmara, pelo que eu vi, e o que está se seguindo é aquilo que o colegiado já tinha decidido. Não sei se alguém tem alguma objeção que foi colocada, mas eu vou acompanhar a conselheira. Não sei se alguém tem alguma observação, mas a princípio eu estou acompanhando a conselheira Ana Paula. Eu até repeti um voto que foi nosso em fevereiro, só para constar. Esse voto eu votei idêntico assim em fevereiro, usando esse voto da doutora Elaine. Sim, conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Relator. Eu também acompanho, e aqui só lembrando que esse primeiro voto lá, em relação a isso, ainda em relação ao imposto de renda, é do conselheiro Pedro Paulo. Lembra, Pedro Paulo? Que ficou famoso. Não, presidente, mas a senhora me... Não, eu estou falando aí dos anos Se 2000. Se eu for escrever minhas memórias, eu vou contratar a senhora agora. Pois não, eu vou com muito prazer, Pedro Paulo. Mas nós julgamos isso muito no passado, ainda na quarta Câmara antiga, né, do primeiro conselho, ainda dos conselhos contribuintes, que realmente tinha essa ideia de que quando havia um lançamento de ofício e a declaração tinha sido apresentada em atraso, se cobrava 75% sobre tudo, não só sobre aquela parte que teria sido omitida, por exemplo. E aí a gente separou bem isso já naquela época para o imposto de renda. E a gente só está aplicando essa mesma visão para o ITR também, né? Até fazendo uma analogia, se o contribuinte não declara nada, nunca declarou nada, e se num programa de omissos, né, é lançado alguma coisa que se descobre que ele tinha que ter declarado e não declarou, ele só recebe o lançamento com multa de 75%. Certo? Então, com muito mais razão, quando ele declara, né, em atraso, a multa por atraso é só mesmo quando em relação àquilo que ele já declarou, né? Ele já declarou. E aí a gente está tratando de um lançamento, né, depois disso. Não é isso, Ana Paula? É isso. Uhum. Sim. Bem, então, eu também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, né, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. E aí, então, eu vou aplicar esse mesmo resultado para os processos de número 141, contribuinte Joseph Albert Van Sebrecht, também por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. E depois, no 142, também, o contribuinte Adalberto Luiz Miero, também por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu só peço para a conselheira Ana Paula, não verifiquei o seu voto nesse aspecto, para se abster de colocar a indicação de folhas. Eu estava em amarelo, eu tinha esquecido, acabei de deletar. Aí, o número também 143, que é o último desse lote de repetitivos, também do contribuinte Adalberto Luiz Miero, número 143 da pauta, também por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. O relatório... A gente faz a coisa mais impessoal possível para poder aplicar para todos sem... E o relatório, doutora Maria Helena, eu posso tirar as folhas do relatório também, né? Sim. Vou fazer, a gente, em situações que seja muito importante na citação, até na hora de formalizar os repetidos, né, se verifica em cada um. Mas, se isso não é o importante, quer dizer, o importante é a tese jurídica, né, aí, se não são todos no mesmo caso, com a mesma situação fática, a aplicação da tese jurídica, e aí, quem tiver dúvida, vai lá no processo e olha, né, as folhas. Bem,
Agora passamos, então, para o 144 da pauta, Mecominas, Mecanização e Empreendimentos, foi retirado da pauta por solicitação do contribuinte. O 145 da pauta, de novo também, seria um repetitivo, certo? Não é? O conselheiro João Vitor iria relatar o paradigma e os outros todos na sequência estão aqui com a minha relatoria, mas são processos em que se aplicaria o mesmo resultado do 144. Então, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152. Então, eles também saíram porque nesse processo se aplicaria o mesmo resultado, é um lote repetitivo, então saiu esse lote inteiro, certo? Aí, na sequência aqui, vamos para o 153, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula. O contribuinte é a Agropecuária Lagoa Dourado Limitada. Só um pouquinho. É o 153 e 154. E 155. Do mesmo contribuinte. Isso. Esse processo aqui, eu já vou fazendo meio que um resumo, tá, doutora Marilena? Porque são aquelas coisas que a gente vota muito. Então, nesse caso aqui, a gente vai discutir a área de reserva legal. Eu fiz os quadrinhos lá que a Rita gosta. Eu usava diferente, mas eu fiz um pouquinho diferente, mas acho que vai ser útil, porque eu tenho muito ITR. Então, lá no finalzinho, eu coloquei uns quadrinhos assim, com o que nós temos de alegações, o que o contribuinte colocou na DITR, o que o auto de infração considerou, o que a DRJ considerou e o que a TO manteve ou não manteve, tá? Esse processo da agropecuária, eu me bati um pouco porque os documentos estão ruins. Tem bastante coisa, mas em cada processo está num lugar diferente e as provas, elas estão assim, a verbação estava ruim da leitura, então eu achei melhor colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Então aqui a gente tem uma discussão que é só subiu, né, o que subiu foi só a RL, mas eu pontuei lá no final, doutora Marilena, bem quase no final do meu voto, onde eu coloco a... tá certo, ok, tá. Aí ali a gente está falando, então, nesse processo, o fato gerador é 2002, o contribuinte, ele declarou na DITR um ARL de 21.156 hectares, o auto de infração considerou 0, mas a própria DRJ, ela deu uma parcial procedência considerando 8.007 hectares. Já vou explicar o motivo. Aí, então, a gente teve mantido pela turma ordinária o que foi dado pela DRJ, e então a gente tem o recurso, deixa eu só voltar aqui no recurso, a gente tem um recurso, então, da Fazenda Nacional, né, discutindo esse enquadramento da área de reserva legal. O voto, ele fala o seguinte, que o contribuinte apresentou a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância julgou procedente a parte do lançamento, né, reconhecendo essa área de reserva legal, em razão da averbação. Por quê? A gente tem uma averbação que é lá do ano de 96, ela está nas folhas 140 e 149, ela está como eu coloquei aqui a marca da averbação, porque está bem difícil de encontrar, então é na linha AV14/1, e lá a gente tem uma averbação que foi reconhecida pela DRJ, no importe de 8.007 hectares. A gente tem laudo também, eu sei que para alguns é importante, o laudo ele está nas folhas 35 a 68, e depois a gente tem um laudo complementar também, nas folhas 150 a 151. Então, para quem importar mais o laudo, né, às vezes até para RL não importa, mas eu coloquei ali, e tem ADA. Só que esse ADA, eu particularmente não consegui descobrir o prazo, a data do ADA, mas como tem a verbação, porque o ADA tá bem ruinzinho, tá assim bem, como é que eu vou dizer assim, não sei explicar, mas tá bem assim, as letras do ADA estão difíceis de leitura. Então eu considerei a verbação como a DRJ fez, já que a verbação ela é do ano de 96 e o fato gerador ele é de 2002. Então, considerando isso, eu acho que não merece reparo a decisão recorrida, porque a decisão recorrida manteve
a parcial procedência que a DRJ já tinha dado e que, a meu ver, ela foi correta em razão da averbação. Considerando Ana Paula, eu estou olhando aqui a admissibilidade, ele tem também área de preservação. Ai, é verdade. Desculpa, doutora Marilena, estava vendo isso agora. Tá ali, está até escrito no meu voto. Aí a área de preservação permanente, o contribuinte declarou 5.902, mas a DRJ só considerou 1.382, que é o valor que consta no ADA, é o valor que consta no laudo e também é o valor que está averbado. Então, a DRJ considerou, mas reduziu para 1.382 hectares ao invés de 5.902, que foi declarado na DITR pelo contribuinte. Só uma dúvida, Ana Paula. Então, a DRJ considerou aquilo que estava lá no ADA. Então, na averbação, na verdade. Não, ele até faz uma menção que ele considerou da averbação, porque o ADA a gente não consegue ter bem certeza da data. O ADA está todo assim meio, sabe, meio velho. Uhum. Mas tem a ADA, né? O ADA parece bem antigo, dá para ver que ele é de 1900 e alguma coisa, mas assim, ele está com os últimos dados um pouco, daí a própria DRJ se aponta à averbação. Tanto que eu só achei essa averbação por causa da DRJ, porque tá bem ruim, são muitos documentos, e aí eu demorei para achar essa linha, que é a V14/1, onde está averbada essa área de reserva legal e a área de preservação permanente. De qualquer forma, pelo que está aqui no seu voto nesse quadrinho, o que está no ADA é só isso mesmo, que já foi dado. É exatamente o que foi dado. Uhum. Então, nesse caso, não teria... Já foi dado tudo, e esse recurso também é da Fazenda. Né? Intempestivo, nem nada. Não. Aí, nesse caso aqui, a discussão era essa, e a própria DRJ que deu a parcial procedência. Como ele é ali de ano 2002, né? E aí, no caso, a averbação, ela é de 96. Eles são todos iguais com essa... São com essa Não. Não, né? Não. Cada um tem uma... Vamos julgando cada um. Bem, então, sim, aí pode então fazer... Todo mundo já entendeu, então, o que aconteceu aqui? Foi bom entendido? Então, podemos não passar para o voto. Deixa eu fechar aqui. Esse é o 153, deixa eu abrir o meu 154. Aí no 154, eu tenho que arrumar a ementa, viu, doutora Marilena? Foi a ementa que eu me equivoquei, porque a ementa tá errada. Tá, eu acho que a gente poderia fazer, como tem diferença, a gente poderia fazer o 153 e depois passar para o 154. Ah, sim, não, é o que eu falei, vamos fazendo um por um. Tá. Eu estou pedindo só o voto desse, porque eu estou perguntando só se as pessoas já entenderam direitinho todas as nuances desse, para a gente julgar esse. Aí vamos jogando cada um para eu tenho se arriscar. Aqui. Eu estou olhando aqui o recurso da admissibilidade do recurso da Fazenda. Me parece que, com relação ao ADA, que é a temporaneidade dele, parece que o acordo teria dito que não haveria prazo para entregar o ADA. E esse ADA foi entregue antes da administração fiscal? Sim, foi entregue. Mas, na verdade, eu acho que a discussão que subiu, pelo que você olha ali no cotejo do paradigma, tem a ver com a averbação ser suficiente para ele disso, né? Mas isso só para reserva legal, creio eu. Só um pouquinho, deixa só eu voltar no 150. A gente tem que ver o que a Fazenda está dizendo, porque às vezes o eu estou olhando aqui o cotejo feito pela admissibilidade do recurso da Fazenda. Ele diz assim: à vista dos elementos apresentados pelo recorrente, não há como negar a existência de ciência jurisprudencial. Enquanto um afirma que não há prazo para a apresentação do ADA ao IBAMA como condição para a exclusão das APPs e de reserva legal para fim de inclusão do ITR, o outro exige que o contribuinte comprove ter requerido o referido ato aos órgãos competentes no prazo de 6 meses, contado da data da entrega da ITR. Então, assim, aparentemente, o que estou concluindo aqui, que o acordo recorrido mencionou que não haveria prazo, né, para apresentar o ADA.
Aí a minha dúvida é, esse ADA foi apresentado antes da licitação fiscal? Porque isso é importante. Sim, agora aqui... Ó. O que está completamente fora do contexto, isso que você está lendo, que está no voto, porque nem tem ADA depois, tem ADA com essa diferença. O problema do ADA é que ele só tem esse pedaço. Já foi dado pela DRJ. Tem um ADA com tudo, Ana Paula? Não, pelo menos eu não consigo. Então não é questão de intempestividade ou de prazo. Não tem nada para esse pedaço, não é isso? Na verdade, o que eu entendi é o seguinte, ó, o que firmou o despacho de admissibilidade? Exigência do ADA tempestivo para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada. E aí o outro acórdão falou que não era, porque pode usar a averbação. E aí está dentro de uma jurisprudência que a gente sempre teve aqui. Foi isso que eu entendi. Mas isso é só para reserva legal. O que eu estou vendo aí é que estão falando de ADA tempestivo e intempestivo, quando na verdade é falta de ADA para esse pedaço. Só que quando foi dado seguimento, o despacho foi bem direto assim, que ele estava dando seguimento, né, na exigência do ADA tempestivo para o reconhecimento tanto da área de preservação permanente e de utilização limitada. Isso. Aí tem a discussão que o Maurício falou. Mas dentro do voto, a discussão olhando o paradigma é se a averbação seria suficiente para suprir essa falta do ADA, foi isso que eu entendi. Não, eu acho, Ana Paula, que aí nós temos duas matérias. Sim. E a gente tem que segregar o voto em duas matérias, até para que a gente possa aplicar a jurisprudência da turma. Uma coisa é a questão da averbação para a área de reserva legal. Aí, ok, nós temos inclusive súmula para aplicar aí a questão da averbação no caso da reserva legal. Agora, mas já foi dado que tem averbação. É que a gente não tem nada para fazer nesse processo. Já foi dado que tem averbação. Não, RJ, mas tem recurso de ofício. Não. Tem recurso de ofício. Tem recurso de ofício que foi negado. Não, o que acontece? A questão da averbação, que não entra no nosso foi dada a averbação, já a Fazenda Nacional recorreu da averbação, recorreu da área de reserva legal, ela recorreu de área de reserva legal e área de preservação permanente, pelo que eu vi no despacho de admissibilidade. Foi isso. Então, a gente, pela jurisprudência que nós temos da turma, nós deveríamos separar isso aí em dois pedaços, para discutir num ponto a área de reserva legal e no outro ponto a área de preservação permanente. Eu vou explicar o que eu fiz. Na área de preservação permanente, nós não temos aí... na área de preservação permanente, a DRJ deu uma parte, o colegiado recorrido aumentou, ampliou... Não, manteve. Por então, isso que eu falei que eu fiz o voto de uma forma... Eu tenho feito os votos de TR de forma objetiva. Não tenho entrado muito na tese, até porque a gente já tinha, ultimamente, seguido meio essa linha. Não vamos mudar nada. Não tem nenhuma prova que mude aquilo que já está pacificado na DRJ, né? Então, aqui, daí o que acontece? Eu não mudei isso. Não mudei nada, na verdade. A única coisa que aconteceu foi que a própria DRJ baixou e tinha uma discussão no recurso do contribuinte, que acabou não sendo conhecido, que o contribuinte queria que valesse aquilo que ele declarou na DITR por boa-fé. Que aí isso realmente não tem nada a ver, nem subiu isso, né? E aí, com a alegação de que a DRJ baixou lá os 5.900 da APP para 1.382. Como no ADA não tem um valor maior do que aquele que a gente já está discutindo e que está averbado, eu mantive o que é a jurisprudência daqui, que a averbação serve, né, desde que ela seja anterior à ação fiscal, que é o que acontece aqui. Eu não lembro a data da ação fiscal aqui, mas eu posso procurar porque eu conferi. Inclusive, a própria DRJ cita que não tinha tido ainda o início da ação fiscal, porque o ADA e a averbação são anteriores ao fato gerador, os dois. Gente, olha, nós estamos, desculpa, mas a gente está discutindo aqui à toa. O acordo recorrido, ele negou o provimento ao recurso de ofício e voluntário. O voluntário queria a diferença. Então, essa diferença não tem recurso aqui, não tem recurso do contribuinte, tem? Não foi excepcional. Então, é só a questão que estava... A Fazenda Nacional está recorrendo da parte do recurso do ofício. Isso, eu entendi, não é isso? Essa matéria que ela está recorrendo não existe. Porque o acordo de recorrido não fala de ADA intempestiva, ela diz assim, ó, tem que ter... Ela fala assim, ADA intempestiva de forma genérica, mas o ADA que tem já foi dado pela DRJ. Isso gerou recurso de ofício. A DRJ deu porque está averbado e no ADA, esses quantitativos que a DRJ já deu.
Isso. Eles estão negando o provimento ao recurso, entendendo que tem. A Fernanda está dizendo assim, não, o ADA tem que ser ADA tempestivo, tem que ser ADA tempestivo. Isso seria um recurso do contribuinte para pegar, para conseguir reaver o restante. Mas esse recurso aqui, o que a Fazenda está querendo, está pedindo, nem existe ali, porque não existe ADA intempestivo. A decisão da DRJ, ela deu porque já considerou o ADA tempestivo. Eu não achei a decisão. Sim, ela considerou o ADA, considerou o ADA e a verbação da ARL e o ADA da APP, nesses quantitativos. Isso gerou recurso de ofício. Aí o contribuinte, olha, está pedindo o restante. E aí ela está aqui, ela fez essa parte toda para falar do ADA, né? Ela fez para manter para negar provimento ao recurso de ofício, mas ela negou o provimento ao recurso voluntário, ou seja, ela não deu a diferença que o contribuinte estava pedindo. Na verdade, parece que o contribuinte queria a totalidade do que foi declarado no ADA, que é diferente do que foi declarado da DITR. Isso. E aí sim, Rita, se tivesse um recurso dele, teria sentido que a gente está discutindo até agora. Porque aqui eu achei que, como eu não vi a decisão da DRJ, eu achei que a DRJ poderia ter superado a tempestividade, mas se já nem é problema de tempestividade, não é. Eu observo, acho que É isso que eu estou tentando checar aqui no acordo da RJ. É isso que eu estou tentando checar aqui no acordo da RJ. Porque o acordo recorrido da turma ordinária... ela está pedindo para dar provimento ao recurso de ofício, a Fazenda. Então pode ser que ela tenha... Eu entendi. Por causa da data do ADA, e ela relativizou isso, a DRJ deve ter dito, olha, como eu não consigo ver, vou considerar tempestivo. Mas teria que ter um paradigma desse jeito, né, Rita? Só que o ADA... Não, mas aí o paradigma, eu acho que... Desculpa, mas aí eu acho que o paradigma é a matéria, né? A tempestividade. Eu acho que a única coisa que a gente precisa saber, porque eu não achei a decisão da DRJ. Não, se a DRJ para mim tem uma diferença. A diferença é você dizer assim, o ADA é intempestivo, mas eu acho que não precisa de data, o ADA. Aí vem um paradigma dizendo assim, não, precisa sim de ser tempestivo. Outra coisa é dizer assim, olha, na dúvida, eu não posso, eu vou ter que acatar, porque eu não consegui ver. Não sei se é isso, tá? Tem que olhar o que a DRJ diz. Para mim é diferente, mas isso eu já estou até aceitando como... A tese sua, mas eu creio que tem uma filigrana. Eu, se tivesse essa admissibilidade, eu não daria seguimento se fosse isso. Mas eu já até entendo que pode até se elastecer isso, mas, pelo amor de Deus, ninguém está discutindo diferença mais aqui. É só o que a DRJ já deu. Ela está querendo rever o recurso. Não é diferença mais. Não é diferença mais. Não. Então, ela está pedindo aqui no final, claramente, ó, para que seja dado provimento ao recurso de ofício. Ela tá entendendo que não devia ter sido acentenciada. Agora, Rita, para não ser acentenciada, o paradigma, para mim, tinha que ser um paradigma que dissesse assim, olha, mesmo sem conseguir saber a data, como eu não sei a data, eu vou entender que é intempestivo. Tinha que ser assim para mim, assim. É assim que eu costumo... Mas o recorrido, ele não fala disso, não. O recorrido, ele só fala que deu conforme ADA e... É porque o recorrido reitera, aceito o que a DRJ falou, então eu sempre integro. que eu não vi da DRJ, por isso que eu estou falando com a senhora, que eu não estou tentando achar. Eu também não vi, eu estou falando pelo que a Ana falou. Pelo que a Ana falou, que na DRJ... A decisão da DRJ está um pouco confusa, mas a princípio ela aceitou que está declarado um ADA. Sim. Ela aceitou ADA e depois ela fala em algum momento lá que também tem a verbação, então estaria corroborado. Ele faz mas a verbação é só para a DRJ, ela nem aceita. É que o ADA ele é 1900 e alguma coisa, e o fato gerador é 2002. Alguém pode ver já viu o que a DRJ fala exatamente disso? Dá uma olhada no item 47 da decisão da DRJ. No item 47. Tá. Aqui na decisão que a DRJ apresenta como paradigma, tem aquela exigência do prazo, aí fala para a área de preservação permanente ou de utilização limitada, ou seja, para as duas áreas, e fala daquela exigência do prazo de 6 meses contado da data da entrega da DTR.
Então, talvez esse acórdão sirva como paradigma, mas eu não... Só um pouquinho, desculpa, qual é o item, hein, João Vitor? O item Doutora Maria Helena, olha o item 36 da decisão. Ele fala 35, 36 e 47. Parece que a fiscalização... A Núbia mostra uma data para o ADA. Não, só quero fazer esse comentário. Eu olhei a página 152 e não achei a data. Mas a Núbia fala que a data é 3 de julho de 2000. Então... parece que ele não apresentou o ADA para fiscalização. Esse ADA veio com a impugnação. E aí parece que a DRJ entendeu que o ADA era tempestivo. Sim, entendeu como tempestivo. Sem sombra de dúvida. Sim. Então e aí ele deu que estava... Aí eu acho que... Como a Ana Paula tinha falado assim que a data estava meio ruim, eu achei que podia ter sido isso, mas... Não, mas eu comentei que a data era anterior. Lembra que eu falei assim, ela tá ruim, mas ela é anterior ao fato gerador. Pior ainda, como é que você tem a DRJ diz que é tempestivo, o acordo recolhido diz que é tempestivo, e ela vem dizer que é tempestivo, não tem divergência, ela vem dizer que tem que ser tempestivo. É o que? Já não disseram que é? Tem alguma divergência nisso? A única coisa que eu vi é que o paradigma que ela traz é aquela exigência de 6 meses antes da data da entrega da ITR. Ela traz um paradigma que fala... Depois da data. Isso, depois. O ADA foi apresentado em julho de 2000. É isso que a Núbia fala. E qual é o exercício desse? Esse é 2002, que a gente está julgando. É data da ação fiscal, né? É data do início da ação fiscal, né? Compara aqui. Né? Isso. Mas se o ano é 2002, a iniciação fiscal vai ser posterior. Então já deu... Não, peraí. Exercício 2002, o ADA foi entregue em 2000? Isso. Foi em 2000. Não, nem tem essa Foi 6 problemática. meses, então eu acho que é caso de não conhecimento. É caso de não conhecimento. Eu não vejo como conhecer isso, sinceramente. Bom, quando a gente fala assim, o prazo de 6 meses depois, não está dizendo que aquele caso pode ser até para dizer assim, ó, nesse presente caso, ele entregou isso em 2000. O prazo era 6 meses depois de 2002, de setembro de 2002, né? Que é setembro do ano, não é isso? Do exercício, não é isso a data da entrega da declaração. Então, 6 meses vai cair no ano seguinte até do ano da entrega. E se foi antes... Sim, mas a decisão recorrida tem um equívoco, porque a decisão recorrida ela fala que o ADA é intempestivo mesmo. Por isso que acho que a doutora Ana Paula estava abordando isso. Na emenda, inclusive, está dizendo que o ADA é intempestivo. Eu já estou um pouco confusa agora. Porque ficou confuso mesmo. Porque a DRJ considerou que o ADA é tempestivo. E a decisão recorrida está dizendo textualmente que o ADA é intempestivo. Ela falou isso mesmo. Eu já estou fazendo uma confusão aqui, porque eu tinha feito uma anotação dos quadrinhos ali, né? E realmente a Núbia fala que tanto o ADA quanto a verbação são intempestivos. É dentro do voto ou só na emenda, João Vitor? Eu vou ver o voto agora, mas por enquanto... A coisa mais comum é a emenda, às vezes, não corresponder muito. Não, no voto ela também fala. Depois, lá na primeira parte, ela fala que no que tange a área de preservação permanente de reserva legal, tem-se que a apresentação intempestiva do ADA por si só não é condição suficiente para impedir o contribuinte de usufruir do benefício. Mas é que ela está se referindo aos 6 meses, nesse caso? Não, ela nem entra nesse mês. Não entra, não. Ela nem cita datas. Ela só... Então, diante dessa afirmação que é intempestivo, é que me fez perguntar se esse ADA havia sido entregue antes de licitação fiscal. É verdade. Mas aí, assim, mas isso eu falei, Maurício, que está no quadrinho, pode ver ali, né? Só que o problema era que tem um ADA de 1900 e alguma coisa e esse de 2000 que o João achou. Então, ok. Foi entregue antes do licitação fiscal. Mas aí eu acho que a gente tem que ver o que para fazer. Gente, olha aqui, desculpe, mas qual é o exercício? 2002. 2002. Veja o que a Núbia está dizendo. No presente caso, tem-se que a contribuinte apresentou o laudo técnico onde restou confirmada a existência das áreas de preservação permanente de reserva legal e apresentou cópia da matrícula do imóvel com a verbação da área nos parágrafos. Assim, correto o procedimento da autoridade julgadora de primeira instância em reconhecer, para fins do cálculo DR, a área de preservação permanente de 1302 e a área de reserva legal de tanto, conforme informado no ADA,
as folhas 152 é apresentada em 3/7/2000. É uma Veja. contradição. Então, isso era para ter sido resolvido, sei lá, com embargo, eu não sei, mas aí eu vejo que Ficou contraditório mesmo. aqui para Mas mim o fato é que o próprio apresentador ela está concluindo aqui. Sim, quando coteja o Está correto. acordo recorrido ao DRJ, aí conclui que realmente tem um problema entre os dois, né? Quando coteja o... Não, porque ela mesma, embora ela tenha mencionado sobre intempestividade, ela mesma fala que ele é tempestivo. Ele é de 2000 e o exercício é de 2002. O recorrido? Sim. Parágrafo seguinte, Maurício, que a Mariana acabou de ler. Eu acabei de ler. Ela está dizendo, então está correto conforme é apresentado em 3/7/2000. Nega-se, portanto, provimento do recurso do ofício. Ela está dizendo que está correto. Então, Sim. eu assim, estou entre não conhecer e, obviamente, que se conhecer, não vou também quebrar a lança por isso, não. Mas creio que tem a gente não tem que discutir nada além do que um ADA tempestivo e uma averbação tempestiva para o ARL. Eu particularmente conheço, eu conheço e acho melhor apontar o... Vamos votar então conhecimento. Eu não tenho nenhuma questão com isso, não, porque está mesmo confuso. Agora, o que ela está pedindo no fim é para negar provimento ao recurso de ofício. Desculpa, para dar provimento ao recurso de ofício. Para isso, teria que ser um ADA, teria que ser um caso que dissesse que o ADA, mesmo tempestivo, não pode ser aceito, o que seria absurdo, porque o acórdão de primeira instância disse que era tempestivo, ela aqui está dizendo que é. E o paradigma também diz que tem que ser tempestivo. Então, eu não consegui ver essa divergência, né? Bom, mas eu não se vou ouvir os votos do colegiado, eu não vou também... Bem, conselheiro Mário, a conselheira está conhecendo. Presidente, assim, pela confusão que tem no voto, porque realmente tem essa contradição, né? Nós temos tanto na emenda a indicação de que o ADA seria intempestivo, como nós temos no corpo do voto, muito embora ela conclua a parte do recurso de ofício, dizendo que tanto o ADA quanto a averbação foram feitas dentro do prazo. Então, assim, para evitar qualquer discussão desnecessária acerca desse tema, eu vou conhecer e, no mérito, considerando que essas duas peças são tempestivas de acordo com a jurisprudência da turma, eu vou negar provimento ao recurso, mas eu conheço. Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Conheço, presidente. Já podem votar o mérito também. Conheço e nego nos termos aí do voto. Já para a gente racionalizar aqui no julgado. Okay. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Presidente, também acompanha. Aí talvez só faça uma sugestão, Ana, da gente, de esclarecer no voto que, embora a Fazenda Nacional tenha recorrido sobre isso, os documentos são tempestivos, né, conforme a decisão da DRJ e eu acho que isso mero lapso, eu acho que isso tá claro se você fizer a leitura ali, ó, do que eu falo. Porque eu não li tudo, não. Eu só e depois tem um parágrafo que eu falo isso. Porque assim, aí eu acho que induziu mesmo, pode ter induzido a eu. Agora, nesse caso, se ler integralmente, seria um caso claro de embargo, né? O embargo, mas aí do contribuinte. Eu acho assim, o contribuinte, para se preservar, poderia ter, assim, eu acho que seria o correto. Você vai dizer, está dizendo nem a DRJ está dizendo que é intempestivo, por que agora está se dizendo que é intempestivo? A emenda está errada. Isso, nada disso a gente tem no processo, então não sei. Mas a Fazenda também podia, né? Porque tinha contradição, né? Podia, mas eu acho que aproveitaria mais ao contribuinte, porque ele que está. A gente está nessa discussão toda por causa disso. Por causa do que ficou na emenda, se não tivesse nada disso, talvez nem recorresse, a Fazenda nem recorresse. Bom, eu também, desculpe, Ana Paula, já terminou, né? Você já estava falando? Não, eu também não vou mais discutir isso, mas eu também conheço e nego provimento. Então, em relação, esse daí nós temos então, em relação ao número 154, 155,
Desculpa, 153, 154 e 155 é a mesma coisa, Ana Paula, ou não? Não, são diferentes. Então As tá. provas são diferentes também. E você já tinha falado isso. O 153, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e o mérito, negar-lhe provimento. Aí, eu não sei como estava o seu voto, Ana Paula, mas teria que talvez fazer uma reestruturação, não é? Porque aí... Eu, particularmente, acho que não, porque eu acho que eu cito, quando eu venho traçando tudo que eu só não usei essas palavras, assim, especificamente, quando o Maurício apontou ali, e tem mais, a gente fez esses processos, gente, faz um tempão, eu confesso para vocês que eu não tenho memória boa, então eu não me lembro, mas depois olhando ali, vocês vão ver que eu citei exatamente o que aconteceu, fato por fato, o que aconteceu no recorrido, o que está no relatório, está tudo certinho. Só que na hora, às vezes, vocês fazem a pergunta, às vezes eu não me lembro bem, eu tenho que ir lá olhar, e daí já parece que está errado, mas não está. Não, então eu vou votar pela conclusão, porque a gente está trazendo para esse voto uma problemática que nem é dele. Não, é que o meu voto, ele é genérico, e do genérico eu parto para o caso concreto. Eu vou votar pela conclusão. Alguém mais vota pela conclusão? Não, e aqui está dizendo que o ADA é meramente complementar, eu não acho desse jeito. Embora, nesse caso, o ADA até não tem restrição contra a ADA. Não, eu estou colocando meu voto genérico, no qual eu explico o que eu considero para RL, o que eu considero para PP, e depois eu venho descendo ao fato ali do que aconteceu no caso concreto. Mas então, esse é o meu voto, eu sempre voto assim. Eu gostaria de ver, então, se verificar o voto, porque é bem diferente do que o nosso entendimento aqui, né? Sim, sempre que vocês votam comigo, tem parágrafo da maioria. Não sei se hoje é o caso. É por isso que eu quero colocar, porque nesse caso nem tem essa problemática. Todo mundo está concordando que o ADA é tempestivo e que a averbação é tempestiva. Então, eu vou explicar de novo só para comentar. O meu voto de TR, eu sempre faço o mesmo voto há 5 anos. Eu não tenho nada contra aí, você pode continuar fazendo. Eu só estou dizendo que os conselheiros têm o direito de, agora, dizer se eles votam ou não pela conclusão, porque claro, mas eu nem discuto isso, eu estou explicando. E aí depois, para quem não conhece meu voto, tem uma parte em que eu falo do caso concreto. E aí eu começo a tratar do caso concreto. Então, eu só estou explicando para quem... Todos vocês já votaram comigo, sabem como é. Presidente, acho que tem que fazer, como nós desde o início falamos que nós estamos tratando de 2 matérias, tem que colocar na minha avaliação, até na ementa, uma parte que se refira à área de preservação permanente. Lá. A ementa foi o que eu falei no início, né, que não está feita. Eu iniciei dizendo que a ementa eu tinha considerado só RL. Não me lembrei. Eu falei quando a doutora Maria Helena perguntou, porque no começo eu achei que esse era uma RL, daí eu arrumei aqui. Tá, eu vou votar pelas conclusões também, presidente. Aí só tem que ver qual é o parágrafo da maioria, se já deu maioria. Alguém mais vai votar pelas conclusões? Então, vamos ver aqui. É o 173, né? Votaram pelas conclusões. Os conselheiros. Mário, quem mais? Ana Paula, no seu voto você só está dizendo que é tempestivo eu falei que, na verdade... está aplicando aquela nossa jurisprudência que foi apresentado antes da ação fiscal. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte... Nem precisa ir, é tempestivo. Eu só estou explicando que, do mesmo modo que o acórdão recorrido falou, a DRJ já fez os enquadramentos possíveis pela legislação, observando o ADA e a averbação. E aí, uma antes do fato gerador e a outra naquela regra que mais ou menos a gente segue aqui. O que aconteceu, Pedro Paulo, foi que o acordo recorrido, ele, talvez aproveitando um voto de uma outra coisa, ficou um pedaço que dizia que era intempestivo e na emenda, mas ela, no final, ela fala ali claramente que está tempestivo, ela concorda com a DRJ que já tinha dado isso. Então, isso que eu estou falando, aqui para mim nem entraria se é anti-ação fiscal ou se não tem, já foi tempestivo. Já se considerou desde a DRJ. Eu não voto pelas conclusões, não. Tempestivo, pronto. Mas tem outras, eu não sei se você também... Aqui está falando que o ADA é só complementar. Eu estou só dizendo que está fácil. Aonde que eu falei que... Aqui, o ADA é só uma questão... na área de preservação. Como a conselheira já falou, já explicou, ela faz um voto genérico, dizendo que para ela não, as coisas são importantes para ela. E aqui, sempre quando tivesse, se fosse uma problemática essa mesmo, ADA intempestivo.
você aceitaria o laudo, não é isso, Ana Paula? Você Eu aceitaria o laudo, mas o PP não aceita. É isso, PP. por isso que eu estou dizendo, aqui eu não traria por um voto uma problemática que nem existe nele. Mas nesse caso, Pedro, eu faço aquela digressão, eu acho que até você vota comigo essa parte do laudo, que você mudou, acho que lembra aquela questão de aceitar o laudo quando ele tem ART? É questão de olhar o voto, gente. Eu olho o voto e vejo que sim. Não, presidente, eu não voto pelas conclusões, não. Sim, quem mais vota? Eu vou, Mário, depois foi Pedro Paulo, né? Maurício, Ana Cecília. Presidente, eu não voto pelas conclusões, não, porque, como vocês verão nos próximos processos meus de TR, com relação ao APP, eu revisitei toda a jurisprudência do Conselho, dei uma boa pesquisada no que os tribunais estão tratando da matéria e analisei um voto proferido pela doutora Rita e eu estou alterando meu posicionamento sobre a APP. Então, não é o caso de agora eu votar pelas conclusões e nem seria também no posicionamento anterior, porque eu considero que as razões de decidir desse processo aqui, a Ana deixa claro que é porque o ADA já tinha sido reconhecido como tempestivo. Então, Okay. isso não teria. Certo. Então, votaram o João Vitor também não, né? Você também teve... Eu estou acompanhando a relatora. E Rita também, não é isso? Pelo que a gente conhece. Então, aqui votaram pelas conclusões dos conselheiros Mário, Maurício e Maria Helena. Na verdade, eu que acompanho a Rita, porque eu fui mudando ao longo... Eu falei brincando que, na verdade, a Rita falou que me acompanha, daí eu falei, eu que acompanho a Rita, porque eu fui mudando esse posicionamento por causa dela. Só para a gente ser coerente com os nossos votos, eu acho que nesse caso concreto, não tenho dúvida nenhuma que está tempestivo, então só para a gente também se resguardar nos julgamentos futuros, né? Bem, agora então vamos para o 154. Espero que seja mais simples, não tenha essa problemática aí. O 154 ele colou aquela hora ali para vocês? Colou, só que está bem embaixo, eu acho. Tá colado, sim. O 154, eu tive mais dificuldade nesse, porque o que acontece? Duas coisas. Primeiro, eu não consigo entender como é que o contribuinte junta provas num processo e não junta no outro. E também acontece que daí foi uma outra composição, um outro conselheiro, então esse processo ele está um pouquinho diferente. Também é diferente o motivo do recurso. Vocês vão ver que nesse caso aqui, a Fazenda ela entra com recurso discutindo a dispensa da apresentação do ADA tempestivo para exclusão da RL, né? E a questão da declaração da ITR quando existe uma averbação promovida antes da ocorrência do fato gerador. O contribuinte, ele foi cientificado, ele também entrou com especial, só que o especial dele foi negado seguimento. E o especial dele tinha aquele mesmo argumento de que a declaração do contribuinte na DIAT é suficiente para informar ali a RL e a APP. Daí, dentro disso, por que eu falei para vocês que é um pouquinho diferente? Nesse processo, o acórdão recorrido faz o seguinte apontamento, né? Que a argumentação, por exemplo, de APP, ela deve ser comprovada por meio de uma documentação e que a simples declaração do contribuinte, ela não é suficiente para comprovar a área. E o contribuinte, ele não junta, e eu observei que eu não achei, e também o acórdão recorrido não achou, documentação referente, por exemplo, ao ADA, embora tenha a averbação na matrícula do imóvel, não foi juntado o ADA nesse processo, que foi juntado no processo do outro exercício que a gente acabou de julgar. A averbação aqui é diferente, porque aqui ela é de 92. Eu também fiquei um pouco perdida na hora, porque naquele outro processo que a gente julgou é a mesma fazenda, só é diferente, claro, o ano, né? O ano de exercício. Mas nós estamos falando da mesma fazenda, tudo igual, o mesmo espaço, só que nesse processo a gente tem uma averbação de 92, naquele a gente tinha uma averbação de 96, que era diferente, né? E aqui a decisão do recorrido ela é bem diferente do que aconteceu naquele que a gente julgou. Por quê? O que o recorrido fez? Ele não considerou nada para PP, não tinha ADA, ele não considerou, né? E ele não considera o valor de hectares que está na averbação. Ele considera aqueles 20% do total da terra, que é 42.312 hectares,
e ele diz que esses 12% correspondem a 8.462, que é o que deve ser dado como área de reserva legal. Não estou dizendo que está errado, né? Só estou dizendo que eu nunca tinha visto, ao invés de pegar o valor que está averbado exatamente, fazer esse reenquadramento aí. Mas é a lei que determina, né? A lei Sim, determina sim, que a mas ela pegou a lei e aplicou a Conselheira Natália. Eu só estranhei porque acabou que ficou até melhor no fim do contribuinte do que o que ele realmente tem numa das averbações dele, embora a outra averbação seja do valor completo que ele declara na DITR. Isso só que eu achei um pouco estranho, por isso que eu comentei. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, então, ele declarou 21.155 de ARL, 6.902 de APP. Só que eu não achei laudo e nem ADA no processo. Gente, mas isso aí é súmula, é só caso de apresentação da súmula. A Corte recolheu deu esse valor, considerando os 20%, que está averbado, estava até mais averbado, ela só limitou a 20%. É recurso da Fazenda dizendo que não pode dar nem isso, porque não tem ADA. Não é isso que a súmula diz, que a gente diz lá? Sim. É isso que a súmula diz. É só não tem que discutir outra coisa aqui. Não, é que eu estou tentando explicar tudo, porque depois vocês me fazem perguntas, eu não fui nas pontas. Eu estou agora lendo todos os fatos para vocês poderem se posicionar. Então, desculpa, era só isso, então, e é só dizer que está tudo certo. Não, eu pelo que eu vi aí, é o seguinte, tem uma averbação de um valor muito maior, de 50% da área. E aí, a conselheira Natália está dizendo, isso está averbado, dispensou o ADA, mas a lei diz que é 20% para essa área, para esse tipo de área. E aí ela limitou a 20%. É um recurso da Fazenda que está dizendo que ela não podia ter dado isso, apesar de ter averbação, não tem ADA. Então, a gente tem uma súmula que diz que quando tem averbação tempestiva, a gente relativiza o ADA. Então, eu só estou querendo simplificar. Para mim, é uma aplicação simples da súmula. Sim. Que por favor, viu, Ana Paula, se a gente julgar... Eu coloco em todo na emenda. Isso, perfeito. Isso já então, podemos, então, votar? Eu gostaria que a conselheira faça um voto, então, em relação ao 154. Ao recurso, então, diante do exposto, eu conheço o recurso da Fazenda, né, para, no mérito, negar o provimento aplicando a súmula. Conselheiro Mário. Acompanha a conselheira Ana Paula, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Eu não estou acessando a pasta T, então só para falar para vocês que a súmula, daqui a pouco eu salvo ela de novo lá, se vocês quiserem dar só uma olhadinha, porque eu não estou conseguindo acessar, mas eu tô julgando com o meu arquivo separado, tá? Eu colei ali, a minha pasta T ela tá pensando. Estou tentando salvar, mas ela não salva ali o que eu estou fazendo, estou tentando salvar do lado aqui. Mas é só para dizer, então, que é... E a aplicação, a ementa, eu coloquei o texto da súmula. Conselheira Ana Paula, eu, assim, humildemente, estou só dizendo o seguinte, eu vou ter que votar de novo pelas conclusões pelo seu voto, só porque você está falando ali que, em relação à APP, né, a área de observação permanente, você acha que o ADA é só complementar, mas não tem APP aí, teria algum problema tirar o APP que não tem, até para a gente não ter essa confusão que teve no voto da Nubia, porque a gente só está... Ela só recorreu da RL. Eu sei, só que o que acontece? Eu venho tecendo um histórico no meu voto. Eu teria que mudar o voto por causa disso. Eu posso mudar, mas eu não gosto de fazer isso, porque é um voto que eu uso sempre, ele vem trazendo, porque a explicação que eu dou, ela é interrelacionada entre a APP e a RL. Se eu tirar, eu vou ter que me reescrever, porque daí vai perder o sentido quando eu faço relações entre um e outro, entendeu? Mas eu posso... Porque toda vez que a gente fala de uma coisa que não tem, né, por exemplo, quando vocês votam o salário direto... Gera embargo, né? Sim, mas não gera, não. Eu não tenho recebido muito embargo de TR, não. Não, nem estou dizendo que vai ter. Eu estou dizendo só que a matéria é RL. Mas eu deixo isso bem claro. Eu falo aqui o que é o caso dos... A dificuldade terrível que a gente tem na admissibilidade, por exemplo, que se faz isso nos votos...
E aí depois você fica tendo que estudar e reestudar e olhar o processo inteiro para saber o que é que tem realmente ali, o que seria o objeto daquele... Não, mas pode dizer tudo, menos que meu voto não está claro, porque eu venho dizendo, olha, eu faço uma relação da ARL com a APP e daí no final eu falo, contudo, registro que no presente processo discute o reconhecimento da ARL, por exemplo. Eu venho sempre identificando. Agora, nesse caso aqui, doutora Marilena, só para... Não, eu acho, Ana... O processo inteiro, ele vem discutindo os dois. Por isso que no meu quadrinho, inclusive, eu coloco as duas situações. Mas o recurso é só de ARL, é isso que eu estou dizendo. Não, eu estou vendo aqui, Ana Mas Paula. esse não é só de ARL, eu acho. É, de ARL. É só de ARL. A Fazenda só recorreu de ARL. Não, tá certo. O recurso só deu ARL, não tem recurso... Mas o processo inteiro, ele vem tratando dos dois. Então, eu venho só descrevendo esses fatos. Eu acho difícil mudar o voto, assim, eu não gosto disso, porque depois não, Ana, na hora que eu vou analisar, vai virando um Frankenstein. Eu nem vou sugerir que você mude seu voto, mas aqui no finalzinho do voto tá assim, isso é quanto ao direito, passa agora a análise da prova. Aí você diz assim, registro que o presente processo discute e tal. Aí, embora você esteja citando o processo... Eu vou sair, vou voltar, porque eu não estou conseguindo acessar a pasta T. Eu vou ler para você. Registro que o presente processo discute reconhecimento da área legal e áreas de preservação permanente cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma. Então, quando eu comecei a colar, eu vou explicar só um pouquinho, por favor. Quando eu comecei a colar o processo, o que eu expliquei para vocês? Eu peguei do meu OneDrive e colei ali. Travou toda a minha pasta T. E eu não estou conseguindo puxar da minha área de trabalho. Então, provavelmente está o voto com a versão... Eu colei da pasta errada hoje de manhã. Então, eu vou sair, vou desligar o computador do CARF, vou reiniciar, ver se eu consigo acessar a pasta T, e aí vou colar aí para vocês o voto certo. Pronto. Porque esse processo, o que aconteceu? Eu já expliquei, eu copiei e colei na pasta T, de manhã a pasta errada. É só arrumar, pronto. Já coloco ali, não vai ter problema. Doutora Marilena, vamos fazer um intervalozinho, então, de 10 minutos, para a gente poder... Isso. Mas a gente vamos terminar o julgamento desse, senão a gente vai ficar com um pedaço esse e um pedaço no outro. Okay. Mas Rita, são 9h48... Ah, só que ela está falando que está precisando reiniciar o computador. Não. Por causa disso, não. Eu vou pelas conclusões e depois você arruma. Eu sei que você vai arrumar. Não tem problema nenhum. Não, é só porque senão fica dando mal-estar, né? E o que acontece? Eu estou com todos os processos. Ontem eu revisei todos. Ana Paula, eu não tenho problema nenhum de votar pela conclusão, você colocando nos argumentos. Agora, o que não pode é no final dizer que o processo pode tratar, mas o recurso a gente precisa ser claro. Senão depois fica confuso do que a gente julgou realmente. Só isso, mas isso daí não tem problema nenhum. Você não precisa fazer isso agora. Eu não vou esperar que você vá passar depois um voto falando de uma coisa que a gente não julgou. Isso não tem problema nenhum. Estou só dizendo assim, o argumento não tem problema nenhum. Eu voto pela conclusão. Agora, eu já estou falando de uma coisa que eu estou dizendo que teria uma matéria que não subiu, né? Mas é só isso. A conselheira, então, está conhecendo, né, e negando provimento pela aplicação da súmula, no caso da área de reserva legal, que se relativiza o... E a ementa é a súmula, igual a gente fez no voto de fevereiro. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho pelas conclusões. Vocês também continuam pelas conclusões, porque tem aquela parte do ADA. Não, presidente. A relatora já... ela vai arrumar só o final, que está dizendo que tem 2 matérias, mas isso eu entendi que não é. Então é isso, Ana Paula. Ela não abre mão do argumento dela todo para tecer com todas as áreas, mesmo que não esteja no processo. Então, isso aí tudo bem. É só a gente votar pela conclusão. Agora, só no final que não pode dizer que trata disso. O processo pode tratar, mas agora a gente está julgando só esse recurso, né? Bom, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar o provimento. Os conselheiros Mário, Maurício
e Maria Helena votaram pelas conclusões. Viu, Rita? Por isso que não precisa não, Ana Paula. Se está tudo dando certo, correndo bem essa parte toda aqui de infraestrutura, a gente continua e faz o intervalo no horário mesmo que a gente já tinha combinado. Votaram pelas conclusões, né, os conselheiros Mário, Maurício e Maria Helena. Mas, assim, lógico que depois isso aí também eu sempre olho na hora, mesmo que você esqueça alguma coisa, eu sempre dou uma olhadinha na conclusão. E essa questão está só na conclusão mesmo. Sim, podemos passar para o 155? Sim, o 155, esse sim aí, ele tem o mesmo voto do acórdão recorrido, né? Esse já não é a situação do 153. Esse é a mesma situação do 154. Aqui também e sobe também essa questão, né, da apresentação do ADA ou da averbação, essa discussão da nossa súmula. E aqui também as provas são menores, tem bem pouquinho documento perto do que tinha no 153. Ele segue o mesmo caminho do 152, mas como aplica a súmula para nós, não vai fazer diferença. Então, daí é a averbação. E aí é a mesma coisa. Só que outro exercício. Isso. Só que é outro exercício. Esse é o exercício 2004. Isso. Como a averbação é muito anterior, aí ela pega todos os... Porque às vezes tem casos que pega para outro. Mas esse daí não, está bem claro que esse é muito anterior a essa averbação. Então, vou tomar os votos, então. O conselheiro está conhecendo e, no mérito, negando o provimento pela aplicação da súmula que relativiza a necessidade do ADA para quando tem averbação tempestiva, né? Antes do fato gerador. Conselheiro Mário. Presidente, pela forma de apresentação do voto, como a gente já discutiu nos outros dois processos, eu acompanho a conselheira Ana Paula pelas conclusões. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Pelas conclusões, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho a relatora pelas conclusões, só pela essa questão daquela partezinha lá sobre o ADA para a APP. Então, por unanimidade de votos, da mesma forma que o 154, conhecer do recurso e, no mérito, negar reprovimento. Os conselheiros Mário, Maurício e Marília, tudo com ele, votaram pelas conclusões. Sim. Doutora Marilena, a senhora vai pular para eu tentar copiar e reiniciar meu segundo computador aqui? Bom, como assim? Não tem ele? É que eu tenho duas fases de trabalho. Do OneDrive eu peguei e copiei hoje de manhã, às 8 horas da manhã, copiei dentro da pasta T de vocês. Mas ele está desatualizadinho. Então eu estou tentando pegar as minhas da área de trabalho e colar na pasta T, só que a pasta T não tá ficando. Eu vou reiniciar o computador para isso, mas o computador está do meu lado. Não vou sair daqui da sessão. Eu estou usando o do CARF aqui, ó. Tá, isso aí permite que continue ou Sim, não, ela não precisa parar, não. Ela vai reiniciar o outro computador. Ah, então tudo bem, não estou... Se tiver alguma dificuldade, a gente só anteciparia o intervalo, mas como a Rita tinha percebido, mas assim, mudar aquilo ali, para mim, não tem... Não, presidente, eu acho que a sugestão da conselheira, na sequência dela, são, acho que 2 votos meus. Não, tudo bem, passar para eu fazer os seus depois. 2 votos enquanto ela faz essa reinicialização. Não, problema nenhum. Qual que é o teu, Mário, que começa? 162. 162, né? É porque ficou uma sequência grande do seu, você quer recolar, é isso, né, Ana Paula? É só para evitar o... Tá. Então, então vamos passar, não tem problema nenhum, não. Estamos na mesma coisa aqui, não tem problema nenhum. Vamos, então, passar para o 162, todo mundo concorda, conselheiro Mário? Só não podemos deixar de julgar esses, porque esses são um retorno, né? Esses da Ana Paula são retorno e esses do Mário são novos. Mas
Eles estão todos aqui, é só eu colar, é questão de tempo, uns minutinhos. Vamos então para o processo 162 da pauta, tecelão, empreendimentos e participações, o nome do contribuinte, de relatoria do conselheiro Mário. Necessidade da tempestiva. Eu vou fazer a leitura, presidente, passar diretamente para o voto. Como aqui a gente tem processos que a gente já fez há muito tempo, eu tenho medo de me esquecer de alguma coisa, mas, como eu faço sempre, geralmente no voto já tem as considerações sobre a parte do relatório, e aí qualquer coisa a gente vai lembrando e, se necessário, eu esclareço. Aqui, no caso do 162, é recurso especial do contribuinte da Fazenda. Então, vamos lá. O processo trata de exigência de imposto territorial rural do exercício 2003, relativo a imóvel, sítio tecelão e tal. O colegiado recorrido deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 126 hectares, por entender desnecessária a apresentação de ato declaratório, a apresentação tempestiva de ADA, e manter a glosa da área de reserva legal ante a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel anterior ao fato gerador do imposto. Recurso especial da Fazenda Nacional. O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheça. Referido recurso versa sobre a necessidade de apresentação tempestiva de ADA para a exclusão de APP e ARL da tributação pelo ITR. A despeito de fazer referência à ARL, o acórdão de recurso voluntário foi favorável à Fazenda Nacional em relação à matéria, resolvendo pela manutenção da glosa da área de utilização limitada, de sorte que, por absoluta falta de interesse de agir, o apelo fazendário não será examinado quanto a esse aspecto. Por certo, esse tema foi objeto de recurso especial do contribuinte e será devidamente analisado, em referido recurso, considerando inclusive as contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Especificamente quanto ao APP, examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei 10.165, foi alterado o parágrafo 1º do artigo 17-O da Lei 6.938, e eu vou pular um pouquinho isso aí, a parte de legislação, e após a referência à legislação e a transcrição da legislação, eu continuo. É certo que, no caso da APP, trata-se de acidente geográfico já existente na natureza, porém a exclusão da tributação desse tipo de área ambiental não está condicionada à criação da área, e sim a sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à ocorrência do fato gerador do tributo, e no que se refere a ITR, este foi fixado em 1º de janeiro, a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador. Nesse fato, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e o prazo de cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de 6 meses após a entrega da ITR, da TITR, tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza. Este colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar o ADA protocolado antes do início da ação fiscal e em respeito à espontaneidade do contribuinte. Entretanto, no presente caso, a glosa de APP é relativa a 2003, porém o ADA somente foi protocolado em 25 de 8 de 2008, sendo que o início da ação fiscal foi cientificado antes disso, porquanto a notificação de lançamento foi lavrada em 3 de 12 de 2017. Assim, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido, restabelecendo-se a glosa da área de preservação permanente no exercício de 2003. É isso, presidente, com relação ao recurso especial da Fazenda Nacional. Mas você está dizendo que uma matéria, ela ganhou e recorreu. Isso, na verdade, a Fazenda acho que fez um recurso genérico
Que aí eu poderia, inclusive, alterar o meu voto Para não conhecer. para não conhecer da RL. Para mim não tem problema nenhum. Que ela ganhou a RL, deve ter feito aí um recurso muito genérico e acabou colocando a RL. Para mim não tem problema reestruturar e não conhecer da parte da RL. O contribuinte é quem recorre da RL, né? A Fazenda não tinha o que recorrer. Então, assim, eu acho que até por uma questão de lógica, por uma questão do que a gente já faz aqui, eu posso reestruturar no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional, somente com relação à APP, para na parte conhecida dar provimento ao recurso. Mário, o ano da notificação do lançamento aqui está do 2017. Acho que é 2007, Maurício, mas depois Sim. vou colocar em vermelho aqui. Isso é um errozinho de digitação. Tá. E o recurso do contribuinte é que é da... Aí o contribuinte, ele recorre da RL, né? Ele perdeu a RL e recorreu. A Fazenda inadvertidamente acabou colocando as duas matérias no recurso dela. Tá. Vamos então julgar primeiramente o recurso da Fazenda, né? Que o recurso da Fazenda é sobre a área de preservação permanente, que foi o que foi dado aqui, né? Quais são só desculpe, Mário, o resumo aí, tem ADA, a área de preservação tem ADA, mas é após a limitação fiscal. Isso, exatamente. Mas tem ADA. Tem ADA, mas apresentado fora desse prazo que a gente reconhece como válido aqui no colegiado. Ok. Certo. Vamos então julgar primeiro esse recurso da Fazenda? Só uma pergunta, esse é APP, né? Sim. Isso. E aí tem laudo? Não tem discussão a respeito de laudo aqui, né? Uhum. Mas tem laudo. Tem Não, Não tem discussão, mas tem laudo. Não, mas Porque, na verdade, o recorrido ele já deu uma APP de 124, e aí, então, ele, né, estou imaginando que o recorrido, então, ele supera a intempestividade do ADA, e tem laudo que parece de 126 de APP. Dá uma olhada. 129. Você Não é 129? Eu achei um de 129,6. Isso mesmo. Ele deu 129,6 mesmo. Ele deu foi dado 129,6. É porque o recorrido, então, é O recorrido, o que eu estou vendo está 124. Tá 129. Não, na parte dispositiva da... 120... Não! Deixa eu voltar, entrar. Peraí. Não, vencida a Núbia que dava 124. Vencido fulano que dava 124. Ah, tá, verdade. Desculpa. Verdade. Desculpa. É porque deve ter considerado o laudo, eu acredito, né? Porque não é essa diferença não é ADA laudo? ADA barra laudo? Essa diferença de 124 para 129? Pode ser. Não é o que está no ADA. ADA, deve ser isso. Bom, algum motivo tem que ter para as pessoas... Lembrando aqui que o recurso é da Fazenda, mas deixa eu... Eu só estou querendo dizer que estava se olhando uma coisa que foi o que foi nos vencidos. O que deu mesmo foi 129. Então, se no laudo está 129, né? Você falou isso, não foi? Acho que foi o João Vitor que viu no laudo 129. Sim. Dá uma olhada nas características do laudo aqui. É porque acharam o laudo. Não, mas aí, eles já deram o laudo. Uhum. Eles já deram pelo laudo. Quem vota pelo laudo, creio que já foi até contemplado, né? Sim. Bem, Na verdade, a diferença é que na declaração do ITR é 124. Então, e o laudo aumentou, não é isso? O laudo é 126. 129, desculpa. E você viu o ADA, Rita? Chegou a ver o ADA? O ADA eu ainda não encontrei. O ADA é fora do nosso prazo, mas é só para... Aí é um caso que estendeu, que já estava até declarado, né? Aí já é uma outra situação que cada um tem seu posicionamento também sobre isso.
Até quem entende pelo laudo, né, e dispensa o ADA, tem essa questão, né? Há um entendimento que teria que ser, então, feito uma retificadora, né, para alterar uma área assim. Bem, vamos, então, julgar esse recurso da Fazenda? O recurso da Fazenda, então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, é a área de preservação permanente, que foi dada 129,6, e foi apurada no laudo, e havia essa área de 124,4, que era a área declarada. E não sei quanto está no ADA, mas o ADA, o relator já antecipou que ele é fora do prazo aqui que uma parte do colegiado aceita. E essa data não é importante para o restante do colegiado que entende que é pelo laudo. Então, eu acho que a gente pode já decidir, né? O ADA traz a metragem do laudo. Como, Rita? O ADA traz a do laudo? Sim. Que folha que está, Rita? 108 do volume 1, número PDF. Bem, vejam, em relação ao conhecimento, eu gostaria que você proferisse seu voto em relação ao conhecimento, que a Fazenda está recorrendo de uma coisa que ela ganhou. Isso, exatamente, presidente. Então, só reformulando, em relação ao conhecimento, eu estou conhecendo parcialmente, somente com relação à área de preservação permanente. Certo. Eu vou tomar só o conhecimento, então. Conselheiro Pedro Paulo. Desculpa, conselheira Ana Paula. Desculpa, eu estava deletando minhas coisas da pasta dele. Eu vou... desculpa, Mário. A Fazenda está recorrendo sobre duas coisas, mas ela só perdeu uma. Ela só perdeu a área de preservação permanente. Ela está recorrendo também da área de reserva legal que ela ganhou. Tá, perfeito. Então eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. A gente está falando só do conhecimento. Conselheiro Maurício. Com relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com relator. Conselheira Rita. Com relator. Tá. Então, aqui, por unanimidade de votos, em relação ao resto da Fazenda, né? Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e apenas quanto à área de preservação permanente, APP, e no mérito, na parte conhecida. Tá. Então, agora tem essa situação que cada um tem um posicionamento sobre essa questão de ter área de preservação permanente. Todo mundo já sabe as informações que a gente tem, né, em relação ao laudo, e ADA e registro na declaração. O conselheiro Mário está negando provimento, né, recurso da Fazenda, negando provimento. Desculpe, dando provimento. Dando provimento. Conselheira Ana Paula. Nesse caso, eu nego o provimento. A conselheira, então, abriu a divergência negando o provimento. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Você está... Desculpe, você exige ADA? Eu fiquei confusa no outro. Você não votou pelas conclusões no outro, porque você... Não, peraí, só para eu não me perder, então. Mas o que eu estava olhando aqui para tentar... Não, estou falando Pedro Paulo. Ah, tá. Porque se for eu... Não votei pelas conclusões, não é porque eu concordo integralmente com o voto, é que eu tenho muita restrição esse negócio de votar pelas conclusões. Não, desculpe, Pedro Paulo, eu tinha achado que você já tinha... Bom, desculpe, foi um entendimento. Eu tinha uma lembrança que já numa sessão passada, essa questão da área de preservação permanente, você estava relativizando a área. Talvez só foi uma... Não, eu acompanho essa nossa jurisprudência aqui tudo bem. Eu estou, então, são muitas áreas, não sei se era essa ou se era uma outra... O que eu me lembro que o doutor Pedro Paulo relativizou foi a questão da aprovação da reserva legal. Tá. Obrigada, João Vitor. Se eu não estiver enganado, doutor Pedro Paulo. Olha, está com a memória... Mais um das memórias aí do Pedro Paulo aí. Tem que contratar é o João Vitor. Não eu. Ele tinha falado aqui que ele disse que ia me contratar para as memórias, que eu lembrei do
daquele voto, mas agora tem que contratar um. Não, a senhora estava que eu tinha um voto antigo em que eu dispensava, inclusive, o ADA, mas aí eu reformulei nessa nova jurisprudência que criou uma posição Estou lembrando lá atrás. Bom, desculpe. Você então está votando com o relator, né? A conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar a divergência, como eu já sinalizei anteriormente. Eu estou alterando um posicionamento que eu já vinha adotando, que é o posicionamento anteriormente da maioria do colegiado, né? Aceitar o ADA até o início da ação fiscal. E eu estou alterando o posicionamento depois de revisitar a jurisprudência do Conselho, das turmas ordinárias e avaliar também a jurisprudência dos tribunais, inclusive o Tribunal Superior, o STJ, e aí eu estou me curvando a esse entendimento que dispensa a exigência do ADA. É por isso que eu estou aqui acompanhando, então, a divergência suscitada pela Ana Paula. Sim, só ressalvando, viu, Ana Cília, eu tenho olhado essas decisões e tem todas pelo menos acho que todas as que eu vejo são anteriores à lei, né? Que a gente tem até a súmula que diz... Não, eu vi bem recente, de 2018. Não olhei, mas assim, não recente, mas relativo a fatos geradores. Ah, sim, mas eu vi de várias, na verdade, não tem uma jurisprudência pacífica em um só sentido, isso eu não tenho nem como afirmar, porque até para pesquisa jurisprudencial é difícil de você falar, não, a jurisprudência hoje majoritária no sentido X ou Y, não. Eu estou falando que pela jurisprudência que eu analisei, pelos fundamentos que foram colocados e trazidos por conselheiros que realmente discorreram de uma forma muito bem fundamentada, como, por exemplo, o Kleberson, e entre outros. Então, eu vi votos muito de uma fundamentação que realmente me acabou me convencendo de que é uma posição sólida e acabou me alinhando por me curvar, de fato. No judiciário, pode ter sido só os que eu peguei, mas os que eu peguei falava-se, inclusive, condenando o fato de ter sido estabelecido isso por IN, né? Inclusive prazo, inclusive por IN. E aí, depois, isso é tudo em relação ao fato gerador até 2000, que nós temos até uma súmula que não... Sim. Judiciário, não das decisões. Porque anterior a 2000 não tem nem muita discussão por conta da súmula e tudo, mas no período posterior, aí eu vejo que essas discussões foram travadas, inclusive nos colegiados, né? As turmas ordinárias, eu acho que restou bem, assim, consolidar um entendimento muito sólido acerca da matéria, e eu estou me curvando a esse entendimento. Sim. Inclusive, a esposada, eu vou, um dos meus votos, eu vou adentrar mais. Sim. Conselheiro Maurício? Eu acompanho o relator, presidente. Eu tenho um posicionamento firme nesse sentido aí. Conselheiro João Vitor? Eu acompanho a divergência. Conselheira Rita? Marilena, eu vou abrir uma segunda divergência, porque eu vou limitar ao 124 que foi declarado na declaração do ITR do contribuinte. Eu não vou reconhecer o valor total do laudo, porque não foi isso que ele pediu quando da entrega da declaração. Eu só iria questionar a segunda divergência se isso é matéria de discussão, né? Eu ia perguntar isso. Porque o recurso da Fazenda Nacional. Se bem que aí a Rita estaria dando parcial provimento ao recurso. Por outras razões. Eu acho que uma vez conhecido... Eu limito ao valor que ele declarou, já que o recurso é da Fazenda, eu não poderia reduzir se o recurso fosse do contribuinte. Eu entendo também que uma vez que subiu essa matéria, a gente assim, não precisa se filiar àquela tese, né? Pode ser uma tese. Bem, aí acho que a gente vai ter que fazer aquela... Só uma observação, assim, é que, assim, o recurso especial e o exame de admissibilidade, ele delimita a lide, né? Se a gente decidisse com base num segundo fundamento, me colocando agora no lado do contribuinte, a gente vai julgar com base no fundamento sobre o qual não foi dada a oportunidade para ele se manifestar. Porque o recurso especial discutia apenas a exigibilidade do ADA, e não a questão da limitação ao montante ou à área que foi declarada. Se a gente entrasse nesse aspecto agora, isso traria uma surpresa
E o contribuinte não se manifestou, talvez não tenha se manifestado nisso em sede de contra-razões. Então, eu frisaria esse aspecto porque nós decidiríamos com base em fundamento sobre o qual o contribuinte não se manifestou. Acho que esse é um ponto processual que tem uma certa relevância, só isso. Bem, eu só vou dizer meu posicionamento em relação a isso, não vejo assim, até porque o ADA, ele tem o 129, certo? Ele tem o 129, então na hora que se questiona a questão da também está se questionando isso no caso até do recurso da Fazenda, né? Que ela está recorrendo do 129, foi dado. Então eu vejo isso assim, tem casos sim, viu, João Vitor, que a gente vai ver que impediria, mas é o recurso da Fazenda. Agora, pode ser até uma coisa mesmo que ele poderia ter até explorado isso, né, nas contrarrazões. Ela está falando do ADA. O ADA tem o 129. Esse valor que foi dado, ele nem faz parte do lançamento, né, porque o lançamento ele foi feito com base na declaração do contribuinte. Então, a glosa inicial lá era a glosa de 124 e alguma coisa, né, que foi o que ele declarou. Então, assim, o lançamento ele está restrito ao 124. Então, ou eu permito o que ele declarou, né, o 124, porque senão eu estou até extrapolando o que foi lançado, pelo menos é o que eu vejo. Embora eu também vou pensar, João, sobre essa questão recursal, mas assim, o lançamento ele delimitou ali de lá atrás. E aí o lançamento não traz esse valor de nem a declaração e nem o lançamento, né? Bem, agora então, independentemente do posicionamento da conselheira Rita, a gente tem uma situação que eu vou colocar para vocês se é ou não o que a gente se tem a ver ou não que eu estou entendendo, certo? Nós teríamos aí uma maioria que antes da lei 13.988 seria voto de qualidade, não é isso? Que seria o voto de 4 conselheiros com o voto do presidente. Hoje nós temos a lei que fala que, nesse caso, né, não se aplica o voto de qualidade e decide favoravelmente ao contribuinte. Então, se eu aplicar essa lei, creio eu que o decide favoravelmente aí é o que o contribuinte ganhou. Eu não sei se eu estou tendo esse entendimento correto. Rita, será que teria que entrar nessa... A votação sucessiva é entre a mais... Quando não tem maioria, Agora tem uma maioria. Tem. Essa seria aquela maioria do voto de qualidade. Certo? Então, aqui, eu creio que a gente talvez tivesse que ver qual seria esse posicionamento outro. O que seria o favorável ao contribuinte entre vocês. Não é isso? Eu tô assim, só me ajudem nesse entendimento. Eu acho o seguinte, se não tivesse essa lei, seria lá, por voto de qualidade, dar provimento ao recurso. Não é isso? Vencidos, fulano, que negaram o provimento, e Rita que deu o provimento parcial para admitir tal valor, tal quantitativo, certo? Tal área. Agora, só que agora eu tenho a lei, então eu não posso fazer isso, não posso aplicar nesse caso o voto de qualidade. A gente está tratando aqui da situação que seria mesmo, né, um caso de constituição, exigência, enfim. Eu entendo que agora, não se aplicando, decidindo-se favoravelmente, eu tenho que ver o que é favoravelmente. E aí talvez a gente tenha que, nesse sentido, fazer essa votação sucessiva. Eu não sei, eu estou pedindo a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é isso sim. Acho que a gente tem, na verdade, 3 teses que nenhuma delas alcançou a maioria. Se tivesse o voto de qualidade vigorando, se não tivesse a lei vigente, né, ela pode estar sendo questionada, tem radinho e tudo isso, mas ela tem, nesse momento, presunção de constitucionalidade, inclusive. Então, eu não tenho como aplicar isso. Eu vou aplicar o resolve favoravelmente, mas também não tem essa maioria do resolve favoravelmente, certo? Então, eu proporia aí a gente fazer essa votação, aplicar o artigo e fazer a votação sucessiva. Não é isso? Aí eu peço que vocês me ajudem, que eu sempre me confundo nessas situações, porque eu acho que tem que ser as duas que tem mais votos, é isso? Isso. As duas teses.
Hein? Não são as duas com menos votos? Qual que é o artigo? Peraí, que nós vamos no artigo de novo, mas eu acho que são as duas É tão com mais. raro isso acontecer aqui. É raríssimo acontecer aqui. O Mário sempre, nessas situações, ele abre o regimento. Eu abri o regimento aqui pra fazer isso. É recorrente, tem que deixar Porque escrito aí na tela do computador. É raro isso acontecer. Toda vez eu Mas sei que... eu acho que são as duas menores. legislação. Peraí. Vou parar com a maior. Sim, bom. Vamos olhar ali. E aí a gente não é. Duas das menos votadas. Tem razão. Artigo 60. Aplicando-se o artigo... Aí, assim, ó, e no mérito, na parte conhecida, aplicando-se o voto, o artigo tal, né? Qual é o artigo 60? É o 60, Isso. né? 60. O artigo 60 do anexo 2. Quanto mais. Aí vai ser pelo parágrafo único. Parágrafo 60, parágrafo único. 60, parágrafo único. Isso. Que a Rita estaria dando até o limite do declarado, né, Rita? E o João e as Anas até o limite do ADA, né? Que foi maior do que o lançamento. Aí você aderiria à tese dos três. Na verdade, eu só vou fazer um comentário. Difícil dizer, porque eu também vou no limite declarado. Só que nesse caso é o momento processual que eu não achei adequado. Então, só para esclarecer, porque eu tenho vários votos que eu também limito ao a DITR. Entendi. Vai ter hoje, inclusive. Só estou comentando, mas daí só a minha discussão foi porque eu não achei que era o momento, e aí nesse momento, nisso eu concordo com o João Vitor. Então, só para esclarecer que nos meus votos eu sempre vou até a DITR também. Achou, Mário? Achei. Já vou fazer a leitura aqui, presidente. Parágrafo único. O presidente da turma relacionará todas as soluções propostas em primeira votação. Mais alto um pouquinho, Mário, por favor. Desculpe. O presidente, ou a presidente, no caso aqui, da turma relacionará todas as soluções propostas em primeira votação e dessas identificará duas das menos votadas para a escolha de uma delas e assim sucessivamente até a mais votada. Eu acho que se escolhe das menos votadas as duas, aí depois pega a mais votada com a menos votada. É isso que nós já dizemos? Se não der ainda a maioria, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Então todo mundo entende dessa maneira? Então, as menos votadas é a da Rita e a da... Levando-se em conta que não se pode aplicar o voto de qualidade, a da Rita é a menos votada, não é, Rita? Que está limitando ao CNJ. E depois a segunda é a que foi declarada 124. Tá. Então, eu vou começar a tomar esses votos, pode ser? Entre essas duas. Conselheiro Mário. Então, é entre a da Rita e a sua. E a minha divergência, né? Sim. Então, eu mantenho a minha divergência. A sua divergência, que é a da Ana Cecília, do João. Ana Cecília também está entendendo 129. Tá. Conselheiro Mário. Presidente, assim, até fazendo uma ponderação, levando em consideração aquilo que foi colocado pelo conselheiro João Vitor, eu acho assim que também é um prejuízo para a parte recorrente, no caso aqui, ela trazer uma discussão para a Câmara Superior de Recursos Fiscais e sair com menos do que o que ela tinha lá no passado. Então, a Fazenda, ela ganhou, né? Aliás, acho que não cabe aqui essa discussão, mas enfim, eu acompanho a segunda divergência. Mas a gente não está tirando nada dela, Não. Ela já perdeu o 129 e quer recuperar o 129. Isso, é isso. Eu acho E a Rita entende que é só o 129. o Mário está querendo falar que ela está perdendo mais, porque no lançamento, tecnicamente, ela podia perder só até 124, que foi o que o contribuinte declarou. Mas ela poderia ter recorrido
ela poderia ter recorrido de dois Ela pontos. recorreu e está Recorrer saindo da por questão menos do que dessa, o que ela tinha. dessa parte que ela recorreu do ADA e poderia ter recorrido com relação à área. Ele não recorreu, não apresentou divergência. Sim. Não é matéria É controvertida. tese sucessiva, é tão comum fazer isso, fazer tese sucessiva. Ela não fez tese E se sucessiva. você perde em uma, você pode ganhar na outra, né? Como E seria o o caso. CPC, o Código de Processo Civil, o artigo 10, que eu acho que é importante, ele diz exatamente o que eu mencionei. O juiz não pode decidir em nenhum grau de jurisdição em relação ao fundamento sobre o qual não deu às partes a oportunidade de se manifestar. É o princípio da não surpresa, principalmente do... Bem, Essa parte foi inclusive dada pela TRJ, não foi? Sim, Então pelo que eu entendi, sim. você não subiu com Não. A impugnação aqui foi improcedente, pelo que eu entendi, nesse processo. Não, foi a 10 Então quem deu foi a TO, né? Quem deu foi a TO. Foi um equívoco, né? Eu acredito, da turma ordinária, mas como a gente não costuma revisitar a prova, só quando se trata de critério, aí eu nem acho pertinente. então, o conselheiro Mário vota Na segunda divergência. Da conselheira Ana Paula. Desculpa, mas eu já votei. Eu voto agora de novo? Eu já tinha perguntado para você a segunda, agora nessa sucessiva. Né? Acho que eu falei as duas vezes. É 124 ou 129, porque a gente não tem como aplicar o voto de qualidade, porque seria negar, dar provimento ao recurso da Fazenda, certo? Então, a gente vai, é certo que vai negar, mas a gente vai saber se vai dar parcial ou não, entendi. Ou negar. Eu mantenho a divergência que eu abri, que é o 129. Tá, então, a conselheira Ana Paula, tá. Conselheiro Pedro Paulo. A segunda divergência. Tá. Conselheira Ana Cecília. Eu mantenho, acompanho a divergência aberta pela Ana Paula. Ok. Ana Cecília. Conselheiro João Vitor. Desculpa, Maurício. Com a segunda divergência. Tá. Conselheiro João Vitor. Primeira divergência. E conselheira Rita. Por hora eu mantenho meu entendimento. Eu também fico com a primeira, com a segunda, né, o 124. Então, creio que venceu essa, não é isso? Que aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 votos a 3. Aí eu paro aqui, não é isso? Isso. Não tem mais o que fazer, não tem caso de empate nesse caso, porque na votação sucessiva a questão restou resolvida. Não, na verdade, a rigor, você agora, mas aí seria apenas uma formalidade, né? Votar essas duas, essa com a... Sim. Com a outra, mas... Aí a gente vai cair... Mas aí seria apenas uma... para um protocolo, né? Para mim, eu acho que aqui a gente não tem mais como... Isso, e como que fica o registro, presidente, assim, para curiosidade? Eu estou colocando aqui, ó, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto à área de preservação, e no mérito, na parte conhecida, aplicando-se o artigo 60, parágrafo único, talvez eu tenha que colocar aqui do RICAF combinado com a lei, não é isso? Talvez eu tenha que colocar, ou será que não precisa? Eu acho que isso seria interessante. Aí depois a gente avalia se não necessitar. Com a lei número... a lei número 13.988 de 2020, por maioria de votos, né? Dar provimento parcial ao recurso, né? Que é o recurso da Fazenda, para admitir a área de preservação permanente de 120... Qual é o valor aí, o quantitativo? 124,4 hectares. 124,4 hectares. Eu estou colocando aqui que é combinado com o artigo, porque se não fosse o artigo, ficaria resolvido pelos 4, só para que se entenda, né? Certo? E aí a gente teve que fazer essa votação sucessiva. Ok? 124 ponto... Aí já ficou pela legislação nova. Hein? Já ficou pela legislação nova? Sim. Ficou pela legislação nova porque, para eu dizer que eu tive que entrar no artigo 60. No contrário, não precisaria, certo? Claro.
Então, eu tenho que dizer, porque senão fica sem lógica. Isso. Não é isso? Então, estou combinando. Aí, presidente? 124.4. A área de preservação vai ser... Sim, agora vamos então para o recurso do contribuinte, né? Isso. Precisa de redator nesse voto ou o Mário só vai ajustar o... Não precisa de redator. Precisa de redator. Eu posso designar você, Rita? Sim. Posso? Pode. Vamos lá. Desculpe, faltou mesmo. É designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita. Aí, nesse daqui tem recurso da Fazenda e do contribuinte, né? O do contribuinte a gente Do contribuinte eu vou ler agora. A gente vai agora que vai ver o que é. Aí tem que ser a ARL, né, creio? Gente. Depois desse processo que a gente julgar, a gente faz o nosso intervalinho, tá bom? Tá, o recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. O apelo tem por escopo a rediscussão da matéria necessidade de averbação da RL na matrícula do imóvel para a exclusão da tributação do ITR. Primeiramente, cabe registrar que a referida obrigação cuida-se de requisito legal específico, conforme Lei 4771, Código Florestal, com redação dada pela medida provisória 2166, que eu cito aí. Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente declaratória, mas sim da própria constituição da área, que existe antes, que inexiste antes que seja provida competente averbação. Entretanto, no caso em apreço, no que tange a RL declarada, cuja a glosa foi mantida no acordo recorrido, não foi providenciada a necessária averbação, que inviabiliza sua exclusão da tributação do ITR. Ressalte que, diferentemente da área de preservação permanente, a averbação tem o efeito de constituir e não apenas de declarar a LR. Portanto, não há que se falar nessa área ambiental enquanto não providenciado o atendimento ao requisito da averbação. E aí, presidente, eu continuo aqui, mas eu estou aplicando a súmula CARF 122 para dizer que a averbação na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, eventual falta de... Não é caso de aplicação. Eu acho que não é caso. A gente não aplica contrário senso, não. Isso, exatamente. Como não tem averbação de ARL, eu estou negando, conhecendo, mas negando provimento ao recurso especial do contribuinte. Certo, então aí já é o caso de ARL que não tem averbação mesmo, né? Não é nem caso ela não tem averbação, é isso, né? Não tem averbação. Conselheira Ana Paula. Nesse caso não tem averbação, Mari, perdão. É que eu estava terminando ali, graças a Deus, agora meus votos todos colaram. Então acho que agora eu vou conseguir raciocinar. Nesse caso é RL e não tem averbação e não tem ADA, né? Não tem nada aqui para... Então eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, eu só vou consignar pelas conclusões, porque quando trata da questão da constituição através da averbação, como colocado, eu acho que até a maioria do colegiado entende assim, que a averbação, ela constitui a reserva legal. Só por conta desse aspecto que no meu voto eu teço uns comentários um pouco diferentes, uma fundamentação um pouco diferente, aí eu vou votar pelas conclusões. Ok. Conselheiro Maurício. Com relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com relator. Conselheira Rita. Nesse caso, eu vou votar com o relator. Eu nem vou mencionar conclusões, porque acho que você não passa, né, Mário, sobre a questão do ADA. Você ficou só restrito à averbação. Não trouxe nada a respeito, porque não era nem objeto de discussão. Tá, então eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao recurso especial do contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, né, também por unanimidade, não é isso? Uhum. Provimento. Aí, então, vou colocar aqui. A conselheira, eu sei que a Ana Cecília votou para as conclusões. É só a Ana Cecília?
A conselheira Ana Cecília, vou consignar aqui, né? Votou pelas conclusões, ninguém mais falou. Ok. Querem fazer, então, agora o intervalo? São 10h35. A gente volta 10 para as 11. Vocês querem fazer de 15 minutos? É isso? Se precisar, a gente entra um pouquinho pelo almoço e faz a nossa gravação? Pode ser? Pode. Então, olha, apoio, por favor, pode interromper a gravação, que nós vamos fazer um intervalinho, certo? Ok.